Graça e paz para você acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal e ao nosso quadro Lendo Salmos com Spurgeon. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 12, baseado nos comentários de Spurgeon no livro O Tesouro de Davi. Eu te convido a curtir, compartilhar e se inscrever neste canal, onde nós trazemos sempre comentários bíblicos, estudos e muita coisa legal para você. Acompanhe os shorts, onde estamos tendo citações de Spurgeon. Estamos tendo também o nosso quadro Reflexões e Conselhos, que está muito legal. Combinado? Então vamos lá, falar da análise de Spurgeon sobre o Salmo de número 12. Iniciando pelo título, o título aqui nas nossas versões traz auxílio contra a falsidade. A falsidade, então, é o centro deste salmo. E as instruções técnicas, que nós já estamos acostumados, já falamos sobre ela ali no título, diz ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Spurgeon vai comentar aqui que o título é idêntico ao do Salmo 6, com exceção do termo negnote, que não aparece nesse título do Salmo 12. Então ele diz para voltar aos comentários ali do Salmo 6 que ele fez. No nosso caso, nós não estamos aprofundando tanto na parte melódica, na parte musical, parte técnica, até porque muitos dos termos que tem nesses títulos no original se perderam e nós não sabemos exatamente do que se trata, embora saibamos que são informações para os músicos, de como executar aquela canção, de como executar, de como tocar, qual instrumento usar, onde dar pausa ou coisas desse sentido. Então nós não falamos muito sobre essa questão. Neste salmo nós temos a instrução que é para ser executado com um instrumento de 8 cordas através da expressão seminite, que significa oitavo. Spurgeon chama esse salmo de bons pensamentos em maus tempos e reflete que, assim como o salmo anterior, provavelmente ele foi escrito quando Davi perseguia Davi e os seus apoiadores. Spurgeon divide esse salmo pegando os 2 primeiros versículos, onde Davi apresenta sua queixa diante do Senhor em relação à deslealdade das pessoas que o cercavam, uma deslealdade crescente. Os 2 versos seguintes, o 3 e o 4, denunciam o julgamento que sobrevém aos traidores orgulhosos. O verso 5, isoladamente, tem o próprio Deus, o próprio Senhor, vociferando a sua ira contra os opressores. Na sequência, versos 6 e 7, o cantor, o salmista, sabendo disso, sabendo dessa repreenda de Deus, ele canta docemente e exalta a fidelidade e o cuidado de Deus. No último verso, o verso 8, parece que tudo estava caminhando para um final positivo, mas ele relembra a reclamação do verso 1, retomando a melodia, retomando o tom de queixa ao observar a maldade crescente em seu meio. E essa reclamação está presente no verso 1, onde ele diz: salva-nos, Senhor. Spurgeon divide esse verso em 3 partes e esta é a primeira parte, onde ele classifica essa frase como uma oração curta, mas doce, sugestiva, propícia e útil. É uma oração completa e instrutiva na visão dele. Orações simples e pequenas alcançam seus objetivos. Ele vai exaltar aí orações que são singelas, que são sutis, e ele vai inclusive comparar com um pequeno barco, um barquinho que adentra em espaços onde outras grandes embarcações não conseguem chegar. Dessa forma nós percebemos que Spurgeon está exaltando as orações singelas, simples, feitas de coração, orações curtas, objetivas. Na sequência, o salmo diz: porque já não há quem seja piedoso. Aqui nós temos um alerta para quando falta homens e mulheres bondosos, especialmente, Spurgeon vai dizer, na liderança, nos cargos, entre as pessoas que administram a igreja, que conduzem a igreja espiritualmente. Então, ele vai fazer uma comparação com os peixes, que dizem que quando está apodrecendo, eles começam a cheirar mal primeiro na cabeça. Da mesma forma, a igreja, quando as coisas começam a andar mal, na liderança que as coisas vão começar a ser evidentes. Mas nós devemos esperar por isso, porque Mateus 24:12 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas há mais um alerta aqui feito
por Spurgeon, que é o seguinte: embora nós esperemos por esse amor esfriando, por esse apodrecimento, por as coisas sendo arruinadas, tanto dentro quanto fora da igreja, na sociedade, nós devemos ter cuidado com essa análise para não acontecer como aconteceu com Elias, que se achava, quando ele entrou ali numa parte de tristeza, de depressão, fugindo de Jezabel, ele achava que era o único profeta que ainda existia, mas ainda existiam muitos outros profetas do Deus vivo, e é isso que Deus vai apresentar para ele. Então nós não nos devemos achar diferentes, especiais e únicos, mas nós devemos analisar e nos juntar com aqueles que são fiéis, que são piedosos e que servem a Deus de coração. E sempre tentando ser o sal, né? Evitar o apodrecimento da verdadeira fé, que não vai acontecer porque Deus mantém a igreja, mas muitos nesse processo aí acabam caindo, não é mesmo? Na última parte então do verso 1, diz ali que desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, ou seja, o salmista está evidenciando que as pessoas fiéis estão escassas, estão sumindo, não está fácil achar pessoas que realmente tenham um comprometimento com Deus e que possa ter uma comunhão verdadeira e pura. Então Spurgeon vai dizer que quando a piedade vai embora, a fidelidade também vai. Sem o temor de Deus, não temos o amor pela verdade. Seguindo para o verso 2, dividido em duas partes, onde a primeira diz: falam com falsidade uns aos outros. E aqui é muito interessante que o Salmo está dizendo para a gente que quando essa corrupção começa, uma das evidências é a falsidade que há entre as pessoas, um falando mal dos outros. As conversas entre as pessoas são sempre coisas depreciativas, nada que edifique, estão sempre tratando diferente na presença e na ausência das pessoas. Então, Spurgeon vai fazer uma crítica muito dura, muito severa. Inclusive, a primeira parte de Spurgeon aqui que eu não estou convicto assim, de concordar inteiramente com Spurgeon, mas ele vai dizer que elogios e felicitações bajuladoras são repugnantes para os honestos. Até aqui tudo bem, ele está falando de bajulação, mas ele vai criticar o próprio elogio em si. Eles sabem, né, essas pessoas, os honestos, as pessoas justas, sabem que quando recebem elogios, eles têm que devolver elogios. Então, eles falam que pessoas justas desprezam fazer qualquer uma dessas duas coisas, dar ou receber elogios, e que essas ações são admiradas por pessoas de caráter arruinado. Aqui, eu concordo que a bajulação, ela é, sim, admirada por pessoas de caráter duvidoso. E aqui talvez nós devamos entender o pensamento de Spurgeon em relação a bajulações, elogios bajuladores, e não a qualquer tipo de reconhecimento ao irmão. Na sequência, Spurgeon vai comentar sobre o trecho que diz: falam com lábios bajuladores e coração fingido, dizendo que o bajulador tem um coração duplo, ou seja, na presença e na ausência ele age diferente. Né? E ele vai inclusive fazer uma comparação com ambientes. Ele cita bares, botecos, e até hoje nas periferias especialmente é comum esse tipo de ajuntamento das pessoas, e ele fala que a marca distintiva do bar é justamente a duplicidade ser a anfitriã desses lugares, onde a pessoa age diferente na presença e na ausência de outros colegas, de outras pessoas. O verso 3 nos diz sobre a destruição total que virá sobre o bajulador. Enquanto isso, o bajulador se gaba, se vangloria, mas que sim, vai chegar o momento em que ele será totalmente vingado por Deus e será cobrado dessa sua atitude. Spurgeon vai citar pensadores que se sentem à vontade de atacar o domínio de Deus, atacam a fé, atacam a religião, se sentem à vontade de fazer esses ataques. E tem uma citação de Spurgeon que vale a pena fazer ela aqui na íntegra, que diz assim: é estranho que o jugo suave do Senhor esfole tanto os ombros dos orgulhosos, enquanto que as cadeias de ferro de Satanás, com as quais eles mesmos se ligam, são como cadeias de honra. Olha que coisa interessante que Spurgeon diz aqui, porque realmente existem pessoas que fazem ali, parece que fazem uma associação, fazem um pacto com as coisas que são vícios, que são ruins, que não tem nada de virtuoso, e parece que eles se sentem bem naquilo, enquanto quando você oferece algo de virtuoso, quando você vai apresentar Jesus, parece uma ofensa pessoal. Então ele vai falar de maneira bastante interessante que o jugo suave do Senhor parece uma agressão para essas pessoas, enquanto a prisão que Satanás oferece lhes parece bastante confortável. No verso seguinte, que é o de número 4,
ele vai falar sobre aqueles que negam a Deus como Senhor, que acabam tendo como Senhor o próprio inimigo de nossas almas, o próprio maligno. Ele já fez um comentário parecido em algum salmo anterior, não lembro exatamente qual que nós comentamos, que aquele que não serve a Deus, com certeza vai ter como Senhor o diabo. Essa arrogância vai custar caro, pois a pessoa serve o mal sem perceber, e às vezes até mesmo tendo consciência disso e por própria convicção, né? E o que é muito triste. É triste, inclusive, como o fim que eles terão. Tanto quem lisonjeia quanto quem é arrogante, ou seja, lisonjeia a si mesmo, vão ter fins muito tristes, né? Os arrogantes, que são esses que lisonjiam a si mesmo, Spurgeon faz uma comparação muito interessante. Primeiro, compara ao cavalo de César, né? O cavalo de uma autoridade, de um imperador, que ele fala que o cavalo tem muito mais orgulho de levar César do que o próprio César tem de cavalgar esse cavalo. E também fala sobre o capacho, sobre o tapete onde nós usamos para limpar os pés. Ele fala que esse capacho, esse tapetinho, gaba-se de limpar as botas imperiais, né? Ele fala quão detestável é a postura de pequenas criaturas que se gabam de serem grandes. São numerosos em nossos tempos e também são poderosos, mas são desprezíveis, porque eles se gabam de coisas mesquinhas, né? E querem se fazer diferente dos demais por conta disso. No verso 5, nós temos então a voz de Deus falando, colocando ali o seu julgamento. Então, no devido tempo, Deus atende o clamor das pessoas que sofrem. Ele é paciente, sim, ele é paciente com os opressores, ele é paciente com os pecadores, ele é paciente com os maus, mas ele vem em tempo certo para se vingar. Partindo para o verso 6, nós vemos então o contraste entre as palavras vãs dos homens e as puras palavras do Senhor, né? As palavras vacilantes dos homens que ora falam sim, ora falam não, em relação à palavra de Deus, que é sempre sim e amém. A Bíblia, que é a pura palavra de Deus, já passou por tanta aprovação ao longo da história da humanidade, mas ela nunca foi defraudada, ela nunca foi corrompida. Spurgeon cita que já passou por perseguição, por crítica literária, dúvida filosófica, por descobertas científicas, mas ainda assim não perdeu nada além de interpretações humanas, né, mantendo todas as suas doutrinas e as promessas de Deus intactas. Então, Deus nos guarda do mal do nosso tempo. Tanto Spurgeon no seu tempo, quanto nós no nosso tempo. Deus nos guarda da crueldade e da contaminação, da influência que a sociedade pode causar para nós. E é isso que vai evidenciar o verso 7, né? Nós devemos ter um medo sem medidas da influência do mundo nas nossas vidas. Devemos ter temor a Deus e pedi-lo para nos livrar cada vez mais dessa influência. E é isso que Deus vai fazer nos atendendo com toda certeza. No último verso, então, como nós dissemos anteriormente, ele ecoa o primeiro verso de maneira contrastante, né? Enquanto o primeiro verso vai pedir para que Deus nos salve, dizendo que os fiéis estão desaparecendo, né? No verso 8, o contraste é que, em vez de falar que os fiéis estão desaparecendo, ele vai falar que aqueles que são perversos estão crescendo. Ou seja, Spurgeon vai falar algo bastante interessante, que ações causam ações semelhantes. Ou seja, o pecador exaltado encoraja outros pecadores a pecarem. Mas nós queremos crer e nós sabemos que o nosso Redentor ser exaltado também tem que alegrar e estimular os seus santos a fazerem o mesmo. Então, no verso 8 ele diz, os perversos andam por toda parte. Ou seja, existem muitas pessoas más, existem um mal crescente na nossa sociedade. Assim como no verso 1, os fiéis estão desaparecendo cada vez menos. Mas ainda assim nós nos mantemos firmes, sabendo que a igreja é mantida pelo Espírito Santo de Deus e que nós chegaremos ao fim intactos pela glória e pela honra do Senhor Jesus Cristo. Combinado? Esse é o Salmo 12 para você, a nossa análise, os comentários de Spurgeon aqui com um pouquinho da minha visão também, que é impossível a gente não colocar um pouco dos nossos comentários, mas eu espero que tenha sido edificante para você. Curta, compartilha, inscreva, indique para os amigos e junto nós seguimos, abençoando e sendo abençoados.